Bem, pessoal, nesta revisão eu quero falar sobre aquelas orações nas quais os verbos terminam em NDO, ADO ou IDO, ou R, ou seja, nas formas nominais do verbo, tá? Gerúndio, infinitivo e particípio. Sou Robson Braga e vamos falar agora sobre orações reduzidas. Bem, mas antes de tudo, vamos saber a diferença entre oração desenvolvida e oração reduzida. Aí vai ficar fácil entender o assunto. Bem, o que é uma oração desenvolvida? Temos aqui um período, a população esperava que um milagre acontecesse. A oração principal aqui, a população esperava. Quem espera, espera algo, né? Que um milagre acontecesse. Por que essa oração aqui eu vou chamar de desenvolvida? Porque esse verbo aqui, ó, ele está conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí eu digo que essa oração aqui é uma oração desenvolvida. Agora eu vou fazer um outro período, tá? Parecido com esse, que vai ter uma oração reduzida. Olha só. A população esperava acontecer um milagre. Oração principal, a população esperava. Esperava o quê? Acontecer um milagre. Olha como está o verbo agora aqui. O verbo está no infinitivo, ou seja, terminado em R, naquela forma nominal lá, chamada infinitivo. Então, se está em forma nominal, é oração reduzida. Tá? Sem problemas, até aí? Espero que sim. Tá? Vamos agora a outros exemplos. Tá? Vou mostrar para vocês a oração reduzida de infinitivo, de particípio e de gerúndio. Vamos lá. Bem, o primeiro exemplo que nós vamos mostrar para vocês é: todos querem saber a verdade sobre você. Tá? Nós temos aqui a primeira oração, a segunda, essa aqui é a oração principal. Né? Nós temos um verbo aqui, ó, que é um verbo transitivo direto, e o sujeito, todos. Bem, todos querem. Quem quer, quer o quê? Né? Algo. E essa oração aqui é uma oração substantiva, da ideia de algo. Bem, por esse verbo ser transitivo direto, nós temos aqui uma oração substantiva objetiva direta, ou seja, que vale como objeto direto. Tá? Mas olha o verbo. O verbo está no infinitivo. Então nós temos uma oração reduzida. E o nome completo dessa oração vai ficar o seguinte: oração subordinada, substantiva porque indica algo, objetiva direta porque é um objeto direto do verbo querer, né? Transitivo direto, reduzida de infinitivo porque o verbo está no infinitivo. Espero que tenha ficado claro. Terminada a aula, o professor liberou a turma. Primeira oração, terminada a aula. Segunda, o professor liberou a turma. O professor liberou a turma é a oração principal. Mas notem aqui que nessa subordinada, o verbo está no particípio. Então aqui nós temos uma oração reduzida de particípio. Tá? Mas nós precisamos saber qual é a função dela em relação à principal. Se eu perguntar quando o professor liberou a turma, a resposta vai ser quando a aula terminou. Então eu tenho aqui uma oração adverbial de tempo. E a resposta vai ficar a seguinte: oração subordinada adverbial de tempo, tá? Reduzida de particípio. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Chegando cedo ao estádio, conseguiremos os melhores lugares. Chegando cedo ao estádio, primeira oração. Segunda oração, conseguiremos os melhores lugares. Essa aqui é a oração principal. Aqui nós temos uma oração que tem um verbo no gerúndio. Né? Olha aqui, NDO, né? Essa forma gerúndio. Então agora, eu tenho que perceber qual é a função sintática em relação à oração principal. Conseguiremos os melhores lugares. Eu posso pensar, se chegarmos cedo ao estádio. Então nós temos aí uma condição. E vai ficar assim a resposta: oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Beleza?
Bem, amiguinhos, espero que todos tenham entendido o assunto, tá? E até a próxima. Fiquem com Deus.